Você já percebeu que o dinheiro não acaba de uma vez? Ele desaparece aos poucos em silêncio, até que um dia você olha a conta e pensa: como isso aconteceu? Você trabalha, recebe, paga as contas. E mesmo assim, antes do fim do mês, o dinheiro some. Sempre some. Hoje eu prometo caminhar com você até o centro desse ciclo invisível que prende milhões de pessoas trabalhadoras e mostrar por que isso não é desorganização, nem falta de esforço, nem descuido. É um mecanismo silencioso. E quando você entende como ele funciona, algo começa a mudar. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. Respira. Vamos conversar com calma. O ciclo invisível começa sempre da mesma forma. Não com um grande erro, mas com pequenas decisões tomadas no cansaço, na pressa, no automático. Você recebe o salário, sente um breve alívio. Por alguns dias tudo parece sob controle. As contas estão pagas, o básico está garantido e o cérebro relaxa. Esse relaxamento é importante, mas também perigoso, porque ele cria a sensação de que agora dá para respirar um pouco. E quando a gente respira, a gente permite pequenas concessões. Nada exagerado, nada irresponsável. Só um pouco, um gasto aqui, outro ali. Uma compra parcelada porque o valor mensal cabe. Um aplicativo porque facilita a vida. Uma comida fora porque você merece. E você merece mesmo. Não é esse o ponto. O problema é que o ciclo não depende de um gasto grande. Ele depende da soma de muitos pequenos alívios emocionais. Nas finanças pessoais, o dinheiro não desaparece por matemática. Ele desaparece por comportamento. E comportamento não nasce do nada. Nasce do contexto. O trabalhador médio vive pressionado. Pressionado por tempo, por responsabilidade, por expectativas, por medo de errar. E quando o dinheiro entra nesse cenário, ele deixa de ser apenas recurso. Ele vira válvula de escape. Você não gasta porque quer luxo. Você gasta para aliviar tensão, para ganhar tempo, para facilitar a vida, para não enlouquecer. E isso não é fraqueza, é adaptação. O ciclo invisível funciona assim. Você vive apertado. O aperto cansa. O cansaço leva a pequenas compensações. As compensações aumentam os gastos fixos. Os gastos fixos reduzem sua margem. A falta de margem aumenta o aperto. E o ciclo recomeça. O mais cruel desse processo é que ele se apresenta como normalidade. Todo mundo vive assim. Todo mundo reclama no fim do mês. Todo mundo diz que dinheiro não dá. Então você normaliza. Você não percebe que mês após mês, sua vida financeira fica mais rígida, menos flexível, mais sensível a qualquer imprevisto, até que um pequeno problema vira um desastre. Um conserto, uma consulta médica, uma queda de renda. E aí vem a pergunta que dói. Onde foi parar o dinheiro? Ele não foi roubado. Ele foi consumido pelo ciclo. Um detalhe importante que quase ninguém ensina em finanças pessoais. Não é o valor do gasto que importa primeiro, é a frequência emocional do gasto. Quando você usa dinheiro repetidamente para aliviar emoções, ele perde a função de construir futuro. Ele passa a servir apenas para manter o presente suportável. E um presente apenas suportável nunca leva a um futuro tranquilo. Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco. E às vezes é mesmo. Mas eu já vi pessoas com renda razoável presas no mesmo ciclo. Porque o ciclo não respeita renda, ele respeita hábito. Se a sua vida exige gastos constantes para funcionar sem sofrimento, algo está errado na estrutura. Não em você. O ciclo invisível também se alimenta da previsibilidade falsa. Você sabe exatamente quanto ganha, mas não sabe quanto custa a sua vida de verdade. Você conhece os boletos, mas não conhece o peso emocional das decisões. E isso é perigoso, porque você planeja o mês com base no que é fixo, mas vive o mês lidando com o que é variável. E é no variável que o dinheiro escorre. Pequenos ajustes que parecem inofensivos, parcelamentos longos, assinaturas esquecidas, créditos fáceis.
Tudo isso cria a ilusão de que o dinheiro ainda está ali, mas ele já foi comprometido. O ciclo invisível não faz barulho. Ele não avisa. Ele só aperta. E quanto mais apertado você fica, mais difícil é sair. Porque sair exige energia, e energia é justamente o que o ciclo rouba. Aqui no O Preço da Vida eu sempre digo: antes de tentar ganhar mais, você precisa entender para onde está indo o que já ganha. Não com culpa, não com julgamento, mas com honestidade. Porque enquanto você acreditar que o dinheiro some por acaso, você continuará preso a um ciclo que não escolheu conscientemente. E quando você começa a enxergar esse ciclo, mesmo que ainda não saiba como quebrá-lo, algo dentro de você já começa a acordar, silenciosamente. Em algum momento da sua vida adulta você percebeu isso com clareza dolorosa. Não foi no primeiro dia do mês quando o salário cai, nem no quinto quando ainda há uma falsa tranquilidade. Foi ali por volta do dia 12, 13. Quando você olha a conta e pensa em silêncio, algo não fecha. E não fecha mesmo, porque o dinheiro não desaparece de uma vez. Ele evapora, silenciosamente, como água deixada no fogo baixo. O problema é que quase ninguém foi ensinado a enxergar o processo, apenas o resultado. E quando você só vê o resultado, a culpa sempre parece pessoal. Eu gasto demais. Eu não tenho disciplina. Eu não sei lidar com dinheiro. Mas como economista, e depois de anos ouvindo histórias reais de pessoas comuns, eu preciso ser honesto com você. Na maioria dos casos não é falta de controle. É excesso de pequenas decisões automáticas repetidas todos os dias, sem consciência real do impacto acumulado. Existe um ciclo invisível, e ele começa muito antes do dinheiro acabar. Começa na forma como você interpreta o próprio salário. Quando o pagamento entra, o cérebro não registra aquilo como recurso limitado. Registra como alívio, como recompensa, como autorização. E isso muda tudo. A mente humana não lida bem com abstrações futuras. Ela reage ao agora. Por isso, no início do mês, cada pequeno gasto parece inofensivo. Um café, uma entrega rápida, um parcelamento pequeno quase simbólico. Nada disso dói no momento. O problema não é o valor isolado. É o ritmo, porque o cérebro soma emoções, não números. E cada gasto gera uma sensação breve de normalidade, de conforto, de merecimento. Você trabalhou, você se esforçou, você merece. Essa narrativa interna é poderosa. E é aí que o ciclo se fecha sem você perceber. Quando o dinheiro ainda está ali, você decide com o coração. Quando ele começa a faltar, você tenta decidir com a razão. Mas já é tarde. A maior parte das pessoas só tenta controlar as finanças pessoais quando o aperto chega, quando a conta ameaça entrar no negativo, quando o cartão começa a recusar, quando a ansiedade aparece no corpo. Mas controle tardio não é controle, é reação. E reagir sempre custa mais caro. Observe algo importante. Você não muda o padrão de vida ao longo do mês. Seu salário diminui, mas seus hábitos continuam iguais. O aluguel não muda. As assinaturas continuam. O plano de celular permanece. O custo de manter a aparência de normalidade social não diminui. E então, o dinheiro começa a desaparecer, não porque você gastou demais, mas porque você comprometeu o futuro sem perceber. Parcelamentos são o exemplo mais cruel disso. Eles dão a sensação de leveza hoje e peso amanhã. E quando amanhã chega, ele já vem acompanhado de outros ontens mal resolvidos. É como caminhar carregando pequenas pedras no bolso. Nenhuma parece pesada no início, mas depois de alguns quilômetros o corpo cansa. E você nem sabe exatamente quando começou a doer. Outro ponto quase nunca discutido é o efeito psicológico da previsibilidade. Quando você sabe que o salário entra todo mês, o cérebro relaxa. Ele cria a ilusão de que sempre haverá uma próxima chance de ajustar. Esse pensamento destrói mais finanças pessoais do que qualquer gasto impulsivo isolado, porque ele impede a urgência saudável, aquela que leva à escolha consciente, a pausa antes de comprar,
A pergunta simples, mas poderosa: eu realmente preciso disso agora? Sem essa pausa, você entra em um modo automático de consumo. E o automático nunca protege ninguém. Há também o fator social. Poucos admitem, mas ele pesa. Manter o mesmo ritmo que amigos, colegas, familiares, mesmo quando a realidade financeira é diferente. Dizer sim quando deveria dizer não. Participar quando deveria recuar. Não por vaidade pura, mas por medo. Medo de parecer para trás. Medo de parecer fracassado. Medo de admitir limites. O dinheiro nesse contexto deixa de ser ferramenta. Vira linguagem emocional. E quando você usa dinheiro para regular emoções, ele sempre acaba antes do fim do mês. Sempre. O ciclo invisível se sustenta porque ele não parece perigoso no começo. Ele parece normal, socialmente aceito, culturalmente incentivado. Ninguém te alerta no dia 5. Só no dia 25, quando a tensão já está instalada. E então vem a promessa. No próximo mês, eu organizo melhor. No próximo mês, eu corto gastos. No próximo mês, eu faço diferente. Mas o próximo mês começa exatamente igual ao anterior, com alívio, com autorização, com esquecimento. Enquanto você não enxerga o ciclo, você repete o ciclo. Não por fraqueza, mas por ignorância estrutural. E aqui, eu preciso ser muito claro com você. Isso não é um defeito individual. É um problema de educação financeira emocional. Algo que quase ninguém recebeu. Entender finanças pessoais não é só aprender a somar despesas. É aprender a observar o próprio comportamento ao longo do tempo. É perceber que o dinheiro some antes do fim do mês, porque ele começa a ser usado como anestesia muito antes disso. Quando você começa a enxergar esse padrão, algo muda. Não imediatamente no saldo, mas na consciência. E consciência mesmo, antes da ação, já interrompe o ciclo. Não totalmente, mas o suficiente para criar uma fresta. E toda mudança real começa por uma fresta. Respire. Não se julgue. Nada do que foi dito aqui te coloca em posição de falha. Pelo contrário, mostra que existe uma lógica por trás do caos aparente. E se há lógica, há saída. Sem promessas milagrosas, sem cortes radicais, sem fórmulas vazias. Apenas entendimento profundo, porque o dinheiro não desaparece por azar. Ele segue um caminho previsível, e tudo que é previsível pode ser interrompido, em silêncio, com lucidez, no seu tempo. Existe um momento específico em que o ciclo invisível começa a perder força. Não é quando você ganha mais dinheiro. Não é quando corta tudo de uma vez. É quando você muda o ponto de partida. A maioria das pessoas tenta consertar o fim do mês. Mas o problema real nasce no início. O erro está em tratar o começo do mês como um terreno livre. Como se o dinheiro que chegou ainda não tivesse destino. Como se ele fosse por alguns dias apenas seu. Mas não é. O dinheiro que entra já está comprometido mesmo que você não tenha parado para nomear isso. E enquanto ele não tem nome, ele vira convite. Convite para gastar. Convite para aliviar. Convite para adiar decisões difíceis. O primeiro passo para quebrar o ciclo não é planilhar tudo. É redefinir o significado do salário. O salário não é prêmio. Não é recompensa emocional. É responsabilidade concentrada. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Não de forma pesada, mas lúcida. Em vez de perguntar quanto eu posso gastar este mês, a pergunta passa a ser outra. Quanto desse dinheiro já não é mais meu? Essa simples inversão é desconfortável no início, porque ela quebra a fantasia do controle total, mas ela cria algo muito mais valioso: clareza. Em finanças pessoais, clareza vale mais do que motivação. Outro ponto fundamental é o ritmo. O dinheiro não deveria ser administrado mensalmente. Esse é um erro comum quase universal. A vida acontece em dias, as decisões acontecem em horas, e o dinheiro some em minutos. Quando você só olha para o mês, você perde o detalhe. E é no detalhe que o ciclo se repete. Não é preciso controlar cada centavo. Isso cansa. Isso falha.
O que funciona é criar pontos de consciência, pequenas pausas obrigatórias. Antes de qualquer gasto recorrente, existe uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz. Isso está servindo à minha vida? Ou apenas mantendo uma rotina que eu nunca questionei? Algumas despesas continuam, não porque são essenciais, mas porque são antigas. Elas sobreviveram ao tempo sem revisão. E tudo que não é revisado vira peso invisível. Quebrar o ciclo também exige aceitar uma verdade incômoda. Você não precisa de mais controle. Você precisa de menos auto-engano. Auto-engano é dizer que no próximo mês será diferente sem mudar nada agora. Auto-engano é acreditar que disciplina resolve o que é estrutural. Auto-engano é culpar a falta de renda quando o problema é o vazamento constante. Mais dinheiro em um sistema furado só vaza mais rápido. Por isso, o ajuste real começa pequeno, quase insignificante aos olhos de fora. Escolher um único gasto para observar profundamente. Não cortar, observar. Perceber quando ele acontece. O que você sente antes. O que você espera dele. E o que sobra depois. Esse tipo de observação muda o comportamento sem violência, sem radicalismo, sem promessas vazias. Outro aspecto essencial é parar de usar o futuro como muleta emocional. A ideia de que depois eu resolvo, depois eu compenso, depois eu organizo. O futuro não resolve nada. Ele apenas recebe o que o presente empurra. Quando você traz decisões para o agora, mesmo que pequenas, o ciclo perde velocidade. E um ciclo mais lento é um ciclo vulnerável. Há também a reconstrução da sensação de controle real. Não aquele controle rígido, tenso que sufoca, mas um controle calmo, quase silencioso. Ele nasce quando você sabe exatamente onde o dinheiro começa a escorrer. Mesmo que você ainda não consiga fechar a torneira, saber já é poder, mesmo antes da ação. E aqui eu quero falar diretamente com você, sem técnica, sem teoria. Se o dinheiro acaba antes do fim do mês, isso não define seu valor, não define sua inteligência, não define sua capacidade. Define apenas que você aprendeu a viver em um sistema que nunca te ensinou a pausar. E aprender a pausar é revolucionário, não para se punir, mas para escolher melhor. Finanças pessoais não são sobre enriquecer rápido, são sobre parar de sangrar devagar, quando o sangramento para o corpo se recupera sozinho. Com o tempo, com cuidado, você não precisa virar outra pessoa, precisa apenas interromper o automático. E isso começa hoje, não com um plano perfeito, mas com um olhar mais honesto. Se algo aqui fez sentido, não é coincidência. É porque essa história também é sua. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E enquanto ninguém te disser o contrário, eu vou repetir. O dinheiro não some porque você falha. Ele some porque ninguém te ensinou a enxergar. E agora, você está começando a enxergar.